Meus amados irmãos, boa tarde, bem-vindos. Vamos iniciar uma nova semana com devocionais e uma nova série de temas, subtemas e de um tema geral. Já lá iremos, mas em primeiro lugar gostaria de reforçar o nosso amor, a nossa estima por cada um de vós, está bem? Estamos mais próximos do regresso, oremos por isso. O nosso assunto de oração é para que regressemos em tranquilidade às nossas vidas e também ao regresso à igreja. Leitura, vou propor 2 capítulos, desculpem o abuso, mas dado que nós temos reforçado e de que maneira a nossa espiritualidade com jejuns e relógio de oração, vamos ler Isaías 30 e 31, está bem? E vamos continuar à volta do livro de Isaías, está bom? E o tema desta semana falamos na semana anterior sobre desfasados da realidade, agora vamos mudar o foco. Vamos falar sobre a realidade espiritual que supera a realidade material. Esse é o tema geral. O subtema, o primeiro de hoje, segunda-feira, é o confronto entre as realidades, a realidade material e a realidade espiritual. Está bem? Para a leitura, vamos ler Isaías capítulo 36, verso 1 apenas, está bem? Vamos procurar ir preenchendo os espaços do capítulo, tá bom? Diz assim, 36:1. E aconteceu no 14º do rei, no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Aqui a palavra do Senhor, irmãos. É claro que o material que nós vimos na semana anterior, capítulos 28 até o capítulo 33, foi uma preparação para este cenário que nós trazemos esta semana. Claro que isto tem muito mais a ver, não com a minha metodologia de trabalho, mas tem muito mais a ver com aquilo que era o ênfase que o profeta Isaías quis dar. Quero lembrar-vos que a partir de uma certa altura deixa-se de falar de Israel como um todo, ainda que dividido, e passa-se a falar concretamente mais de Judá. Pese embora nós fomos aproveitando, ou temos aproveitado, quer na semana anterior, quer nesta agora, temos aproveitado a direção profética e até editorial empreendida por Deus, em primeira instância, e também pelo seu servo, profeta Isaías. O centro é Judá, o centro é Jerusalém. E a concretização, no fundo, do plano messiânico para o povo de Deus, mas também com um alcance ainda mais amplo ao povo da promessa, portanto, à Igreja no Novo Testamento. Por aqui nós vemos como Deus guia o curso dos acontecimentos, é uma realidade. Já não falamos de uma realidade desfasada, era de uma realidade que passava ao lado porque as pessoas estavam desatentas a isso. Mas a realidade espiritual perpassa todos os séculos e Deus guiou o curso dos acontecimentos para levar a cabo ainda hoje a sua vontade perfeita. Cabe a cada um de nós, neste mesmo tempo que estamos a viver, reconhecer, compreender e adotar a vontade de Deus na nossa vida. Reconhecer, compreender e adotar a vontade de Deus na nossa vida. Tente descobrir nesta epidemia, nesta situação que vivemos atual, o que Deus tem para si, porque Ele tem de certeza algo para si. E quando nós lemos Isaías, sobretudo agora 36, 37 até capítulo 39, nós encontramos o seu paralelo em 2º livro de Reis, capítulo 18, verso 13 até o capítulo 20, verso 19, onde nós vamos ter o complemento do que estamos aqui a falar nesta semana. Bom, neste texto que deve ser visto em conjunto, este que lemos, o outro que eu acabei de citar, fica-nos a ideia clara que Ezequias, como nós dissemos na semana anterior, foi um líder cauteloso. Diz que ele foi inicialmente chamado a pedra de esquina, que depois, mais tarde, isso foi aplicado profeticamente a Jesus Cristo, com um grau de perfeição inatingível, sem dúvida nenhuma.
Mas a obra de Ezequias, que foi uma obra para se precaver do avanço do Império Assírio, não teve o resultado plenamente que ele pretendia, mas revelou aquilo que era a ambivalência do Ezequias e que é a nossa também, um homem de Deus com as suas dificuldades. Vamos já ver isso. Mas ele representou a pedra angular, pedra essa que faz com que se complete o trabalho, que dê equilíbrio ao trabalho, que dá firmeza ao trabalho e que dá coesão ao trabalho, representado naquelas muralhas. Mas ele não deixou de cometer erros, porque ele também apoiou os seus vizinhos e irmãos na revolta e no aliar-se ao Egito, e aconteceu mesmo com ele, também confiando nesse mesmo plano. Tal como ele, diante dos acontecimentos novos que enfrentamos, complicados que enfrentamos, embora sendo crentes fiéis ou procurando ser crentes fiéis, podemos em dado momento ceder. E se ele fez coisas, na maioria dos casos, boas, ele também teve os seus momentos baixos e cedeu. Cedeu em parte nas coisas que já aqui falei e não quero me repetir, eu já falei na semana anterior, já voltei a recordar hoje, mas felizmente os seus erros, que não foram tão profundos assim, ainda que tivessem a sua gravidade, ele podia perfeitamente, tinha perfeitamente tempo para revertê-los, como aconteceu naquela altura, e nós, se temos alguma coisa que emendar, ainda vamos a tempo. Jesus Cristo ainda não voltou e por isso ainda vamos a tempo de emendar. Provavelmente, e deixe-me fazer aqui a ponte com a nossa realidade, provavelmente agora, quando estamos a regressar à igreja, nós vamos ter irmãos que querem vir ao culto, mas ao mesmo tempo vão ceder ao receio de ficar em casa porque estão com algumas dúvidas. E se me perguntarem se fazem bem ficar em casa, vou dizer que fazem mal. Mas esse quadro que pode nos trair, por vezes, a realidade material confrontando-se com a espiritual, por vezes podemos ceder aqui e ali, isso pode ser revertido. E que tu possas ter força suficiente, preparação suficiente para venceres algum receio de retomares a tua vida. O Ezequias, quando estas palavras que acabamos de ler, ele é confrontado com uma anexação de cidades de Judá, portanto, a Assíria estava a anexar território e agora sim, ao contrário da semana anterior, chegou ao território de Judá. As suas cidades fortificadas, como diz aqui, foram sendo anexadas e ele chegou a acordo com o rei da Síria para que pagasse tributos e ficasse em Jerusalém a governar, mas debaixo da tutela da potência estrangeira. E não foram, portanto, as muralhas reforçadas que sustentaram ou susteram a investida do opressor, ainda que foram vistas como um exemplo de precaução, de cuidado, combinadas com uma atitude espiritual perante a crise, é verdade, mas a coligação que ele fez foi um erro, foi vencida, a rendição dele foi negociada, após a invasão, ele vai manter o trono, mas sem as liberdades que são comuns para um monarca, sendo vassalo, mas isso não apagou as coisas louváveis que Ezequias fez. Isto quer dizer que nós somos confrontados sempre com uma realidade material e espiritual e por vezes uma prevalece mais em relação à outra. Que nós, nesta realidade atual que vivemos, é verdade que está bem presente a realidade material, mas por outro lado também está bem presente a realidade espiritual. Não nos distraiamos, as duas percorrem juntas o caminho. Vamos permitir a Deus que a realidade espiritual sobressaia e nos dê força para nós conseguirmos lidar com a material e submetê-la à espiritual.
Em algum momento em que o texto bíblico silencia, eu estou a falar em termos conjuntos e conjunturais, porque depois queremos ao longo da semana explicar melhor, não é? Em algum momento em que o texto silencia, o texto bíblico, algo terá feito Senaqueribe mudar de ideia e romper com o acordo de senhor e vassalo com Ezequias. E é este momento de grande aperto nacional em que a cidade de Jerusalém, note que eu disse há pouco que as cidades do reino já estavam ocupadas, Jerusalém estava com alguma liberdade, mas agora Senaqueribe vai juntar os seus exércitos e vai cercar Jerusalém. Portanto, aquela realidade que na semana anterior era distante para Ezequias, ele se preparou agora numa realidade muito próxima, muito presente, a ameaça era muito real. E aqui nós vemos que ele teve uma atitude espiritual, porque ele reconheceu Deus nos seus caminhos, Ezequias, estou a falar dele, e vai procurar a ajuda do Senhor. E nós vamos desenvolver isto ao longo da semana, e Deus vai falar com ele, e Deus vai falar com Isaías para que vá ter com Ezequias e o anime e o console. Esse momento crítico de aperto nacional, comparável ao nosso, que vivemos agora, merecerá ao longo da semana a nossa atenção. E podemos tirar lições preciosas para o tempo que nós estamos a viver. Posso adiantar que Isaías e Ezequias, mais uma vez, vão ser referências na forma como reagem, que podem ser seguidas por cada um de nós. Apesar dos seus defeitos, deles, também dos nossos defeitos, nós podemos constatar que, a par da realidade material, que é ameaçadora, temos uma realidade espiritual que pode nos fazer triunfar. Meus amados irmãos, que nós possamos confiar no Senhor. Uma boa tarde para todos. Lembrem-se, separados no corpo, mas presentes no Espírito, mais do que nunca. Deus abençoe.